Estamos ao vivo. Boa noite, membros do FS Clube. Para vocês que estão aí esperando ansiosamente por esse bate-papo com o Master Coach Douglas Siqueira, que é CEO do Mente de Campeão, que é um excelente coach esportivo, né? Ele vai falar os segredos do coach, como você aplicar na sua vida profissional, pessoal, como atleta, como profissional para aplicar em outras pessoas também, né? Então vamos aguardar a entrada dele para nós começarmos o nosso bate-papo, que eu tenho certeza absoluta que será excelente. Boa noite aí, Felipe. Como é que você tá? Tudo bem? Entrou aí o nosso amigo Douglas. Vamos ver se está tudo certo agora. E agora? Fábio, Boa noite. tá me vendo? Tô vendo normalmente. Você, tô te ouvindo bem, está me ouvindo bem? Me vendo legal? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo legal, então maravilha. Vamos lá. Pô, excelente. E, pô, primeiro já quero, em nome do FS Clube, te agradecer por você vir fazer esse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza absoluta que será enriquecedor, que vai acrescentar muito, não só na minha vida, mas na vida de vários membros do FS Clube, a teus seguidores também. Então, seja muito bem-vindo aí nessa live. Mais uma vez, te agradeço. Cara, maravilha. Eu que agradeço aí, uma excelente noite ao pessoal aí. É uma honra a gente poder bater esse papo e eu falo que eu aprendo mais do que passo conhecimento. Então, vamos lá, cara. E é a paixão, né, cara? Coaching esportivo é uma paixão, né? Então, vamos lá. Excelente. Para a gente começar nosso bate-papo, primeiro, assim, quero agradecer também as pessoas que estão aqui nos assistindo no momento. O pessoal está entrando e saindo, né? Mas eu tenho certeza que vão ficar daqui a pouco. E para a gente começar direitinho, vamos começar do zero. O que seria o coach? Vamos começar pelo coach, depois a gente entra pelo coach esportivo. Maravilha, meu amigo. Excelente pergunta. Então, assim, ela é uma metodologia que ela visa a aceleração de resultados também, né? Então, assim, o coaching ele surgiu dentro do esporte lá em 1970, lá foi o Timothy Galloway. Ele é até o escritor do livro O Jogo Interior do Tênis. E aí foi dando muito resultado porque esse cara ele falava muito do self 1 e do self 2, né? Dessa briga interior que existe de muitas vezes as pessoas quererem fazer as coisas e às vezes tipo, ficar meio que travado, ficar bloqueado, não conseguir fazer a execução de um exercício. E ele foi estudar isso daí. E ele foi ver que existia algumas técnicas, ferramentas e a forma até de você pensar e falar acabava influenciando muito tanto nessa questão do consciente e do inconsciente. Então, o coaching ele te ajuda tanto a entender o seu momento atual, mas também fazer com que você entenda para onde você quer ir, aonde você quer chegar. E o papel do coach vai ser te ajudar dentro dessa jornada do seu momento atual até onde você deseja chegar, criar as ações usando dessas ferramentas e técnicas para te dar todo esse suporte e respaldo para você despertar todo esse autoconhecimento que vai fazer você construir essa jornada até onde você deseja chegar, né, cara? Então, excelente. Então, são várias ferramentas. Aí você trouxe essas ferramentas todas para dentro do coach esportivo. Então, qual é o papel do coach esportivo? Cara, muito bom, porque, assim, para a galera que está entrando, para a galera que está assistindo, eu também sou atleta de jiu-jitsu, né? Então joguei futebol por muito tempo e aí sempre pegava algumas questões também na mentalidade também. Então chegava naqueles jogos que tinha que fazer as coisas acontecerem, não aconteciam e isso continuou se repetindo também dentro do jiu-jitsu. E eu não sabia mais o que fazer. Falei, cara, então tem que treinar mais. Eu ia lá, treinava bem pra caramba, e aí daqui a pouco chegava na competição e falava, agora vai, não é possível. Voando, chegava lá, não rendia nem 40, 30% do que eu podia.
E eu falei, pô, não é possível. Eu tinha uma outra empresa, e aí o que eu fui fazer? Eu fui fazer uma formação em coaching para alavancar a empresa. E aí lá eu descobri que, primeiro, eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava, que não era uma paixão, e aí eu descobri uma forma de poder viver do esporte, com as experiências que eu já tinha dentro do esporte, mas ao mesmo tempo também ajudar outros treinadores e atletas também com essas técnicas e ferramentas que podiam auxiliar o desenvolvimento esportivo. Aí eu comecei a aplicar comigo, começou a dar certo, eu falei, cara, que negócio louco, será que é só para mim que funciona ou funciona para outras pessoas? E aí nisso eu comecei a aplicar com outras pessoas, mais pessoas começaram a entrar em contato e foi aí que foi desenvolvendo também o coaching esportivo. E aí nisso a Academia Mente de Campeão, que era para ser um produto, acabou se tornando uma filosofia, né? E realmente a gente acabou criando mais ferramentas, fomos estudar quais que funcionavam para o mundo esportivo para otimizar ainda mais os recursos e os resultados dentro do esporte, né, cara? E existe hoje, dentro do coach esportivo, existe um detalhezinho que bate, vem de encontro à psicologia. Está bem explicado o que a psicologia pode, o que o coach não, também pode executar, porque assim, ainda há no mercado, o coach ainda é mal visto no mercado, ou ele já tem uma aceitação maior? Cara, isso daí é um paradigma que vai sempre acontecendo. Então, legal até de você trazer isso, porque assim, vou te dar um exemplo. Fui chamado para dar uma palestra, e aí chegando lá, a coordenadora que havia me chamado, ela pegou e falou: ó, tô te chamando porque indicaram tal, pô, legal, mas esse negócio de coaching aí, ainda mais esportivo, tá meio deturpada essa ideia aí, né? Tipo, o pessoal tem. E aí eu perguntei pra ela, falei, mas por quê? Ela falou, ah, não, todo mundo agora é coach, que não sei o que e tal. E aí eu falei, pô, não, verdade, mas eu falei, qual que é a sua formação? Aí ela pegou e falou, eu sou educadora física. Eu falei, você se considera uma boa, uma excelente, uma ótima educadora física? Ela falou, não, me considero uma excelente. Eu falei, mas são todos do mercado que você pode falar que tem a mesma seriedade no seu trabalho? Ela falou, não. Tem alguns que acabam exercendo errado, fazendo alguma coisa assim nesse sentido. Eu falei, então, o coaching ele é a mesma coisa. Existem aqueles profissionais que, se eles não saírem de lá da formação e não continuarem buscando os estudos, não continuarem treinando, eles vão acabar não conseguindo aplicar com excelência todas aquelas ferramentas que eles aprenderam. Então é fundamental a prática, a técnica, e aí já trazendo junto o que você falou, a diferença do coaching, da psicologia, a psicologia ela está muito avançada também e os dois eles podem andar juntos. A psicologia ela trabalha muito aquela questão passado, presente, mas tem a psicologia cognitiva também que já ajuda no desenvolvimento também, na definição em alguns sentidos de objetivos. Mas o coaching ele trabalha com muitas ferramentas e técnicas que eles te ajudam desde a parte de gestão na parte de definição clara de objetivos, então tem as ferramentas específicas. Então você vai desde o uso da gestão, da PNL, gestão de pessoas, da psicologia positiva, da inteligência emocional. Então ele acaba sendo um composto dessas ferramentas também, que vão ajudar até na gestão de carreira do atleta ou do treinador, para que realmente ele consiga gerar esses resultados. Então existe uma diferença entre esses dois paralelos, né? E dentro desse processo aí que você falou da inteligência emocional, explica um pouquinho mais para a gente o que seria essa inteligência emocional na vida não só do atleta, mas também de cada um de nós. Sim. É interessante que, por exemplo, se você pega, igual eu falei para você, eu estava bem treinado e aí eu ia competir, só que eu não estava sabendo trabalhar a minha inteligência emocional. Então, por exemplo, vinha ansiedade, eu não sabia lidar com ela naquele momento de competição. Então, aquilo acabava me consumindo de uma forma que a minha respiração mudava, é, aquilo acabava travando de uma forma que eu não conseguia, por exemplo, desenvolver o que eu podia.
Então, a inteligência emocional também ela parte desde você ter muito claro qual é o seu objetivo, as estratégias. Então, por exemplo, às vezes eu acabava não criando uma estratégia de luta, queria fazer tanta coisa, mas não fazia nada. E aí, quando você define qual é o objetivo, tá, beleza, eu sei fazer tudo, mas qual é a melhor posição que eu faço? Pô, é a posição X. E aí você vai treinando ela, e quanto mais você fica bom naquilo e você confia, isso te permite também você trabalhar a sua inteligência emocional. Por quê? A sua confiança ela vai te ajudar nesse paralelo e nesse sentido também, para que quando você chegar no momento de competição, você tenha clareza do que você vai fazer ali. Agora, se você fica focando no seu adversário, se você fica pensando no fator externo e deixa de focar no que realmente você tem controle, que são os seus conhecimentos, suas habilidades e a técnica, isso faz com que você acabe dispersando também dentro das suas emoções, né? Então, você ter inteligência emocional também é você saber lidar com essas situações adversas e se conhecer também para você saber usá-las nos momentos certos. Excelente. E aí, como é que é o teu trabalho com atleta, com pessoas que procuram tentar se conhecer cada dia mais para poder melhorar a performance delas? Como é que é o teu trabalho? Cara, hoje nós estamos numa expansão da Academia Mente Campeão, então era um trabalho tanto físico quanto online. Então a gente faz um trabalho forte nas redes sociais também, então a gente está sempre buscando, e é uma das coisas que a gente fala também, que quando você quer trabalhar o desenvolvimento, uma outra coisa que a gente trouxe para dentro do coaching esportivo, já existe, mas a gente acaba trazendo mais forte ainda, é a questão até do treinador saber usar todo esse potencial que ele tem para fazer o seu marketing também, né, cara? Porque assim, tem muita gente que tem um grande talento e a gente vê muitos atletas que não têm patrocínio, que não conseguem desenvolver a carreira, não por falta de técnica ou de habilidades, mas muitas vezes pela questão da comunicação, pela questão da confiança, e tudo isso acaba impactando também na autoestima. Então, quanto mais a gente vai trabalhando isso, e aí, por exemplo, aconteceu de vir essa questão agora há 4 meses aí, que nós estamos mais fechados, digamos assim. Então, foi um momento que a gente teve de tomar uma decisão. O que, que a gente faz? Espera tudo passar ou arrisca e investe nesse momento? Aí a gente foi para arriscar e investir nesse momento. Logicamente, com planejamento, que o coaching permite isso também, planejamento, as estratégias, para verdadeiramente a gente conseguir crescer ainda em meio a todos esses desafios, né? E foi graças a isso também que a gente teve a felicidade de estar conhecendo você aí também, cara. Pô, para mim foi uma felicidade enorme ter conhecido. Eu tenho certeza absoluta, já esse quadrinho aqui, ó, atrás, já significa uma mudança através do trabalho da mente do campeão, que é você que está à frente do meu coach aí nesse momento. Até vou mandar até um abraço aqui pro pessoal que está aqui no momento, né? Que tem o meu concunhado Reinan Pacheco, que também é um coach para mim, que também fez curso de coach, me ajuda bastante. Tem o Leonardo Personal aí. Pô, excelente. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade, mandem aqui para interrogaçãozinha que eu faço a pergunta para ele. E aí, mas como é que é esse trabalho? Vamos partir primeiro de uma pessoa normal, para a gente depois chegar num atleta ou num aluno que quer resultados. Quando você tem um trabalho com uma pessoa, né? A pessoa chega assim, eu quero ter um trabalho de coach. Por que você quer ter um trabalho de coach? Porque eu não sei o que eu faço, eu não sei, estou perdido na vida. Eu quero me achar. E me falaram que o coach pode resolver minha vida, pode me encaminhar para os meus sonhos. É capaz disso? Isso pode acontecer? Cara, é capaz desde que a pessoa também queira. Então, se você imagina que o processo de coaching, ele, a unidade dele ali é 100%. Dos 50% que vão competir a mim, eu sei que eu vou entregar 150% dessa parte. Mas se um exemplo, se o Fábio que está aí do outro lado, se o Fábio não está comprometido e acha que o coach vai resolver a vida dele, cara, você está procurando a coisa errada. Então agora se você fala, não, eu estou aberto e quero compreender ainda mais esse mundo e quero me conhecer e me comprometo
a realmente me dedicar também. Pô, aí as coisas realmente vão acontecer. E até hoje a gente tem uma forma de mensuração também desses resultados, né? Para que nós possamos analisar o quanto que foi o crescimento também. Porque, assim, uma das coisas que a gente viu é que a maioria das escolas aí, não falando do outro, mas o que uma necessidade que eu sentia era de, às vezes, ver assim, pô, cresça 500%. Eu falo, cara, isso daí não é verdade também. Não adianta eu vender uma coisa que eu não tenho como mensurar e falar, Fábio, o que a gente faz é isso. Então, hoje eu posso te dizer que a gente atinge resultados de 30% a 50% no ganho de rendimento, no ganho cognitivo, no ganho de rendimento esportivo, por exemplo. Então, a gente já teve casos aí, tanto de esportistas, que são as pessoas que às vezes trabalham durante o dia, mas tem o esporte, gosta de competir no final de semana, e até dos atletas também, que pô, nem imaginavam viver do esporte, e hoje estão vivendo fora do país, por exemplo. Esses dias eu recebi a ligação de um atleta, em primeira mão, ele falou, cara, quero contar para você porque você fez parte disso, próximo ano eu estou indo para os Estados Unidos, vou morar lá. Então, imagina, é uma baita de uma felicidade escutar um negócio desse, cara. E é um acompanhamento contínuo do coach ou é por um momento? Como é que é essa ferramenta que você utiliza? São várias ferramentas e depois ele começa a andar com as suas próprias pernas. Como é que você faz essa entrega do teu trabalho? Cara, é bem bacana isso porque, assim, dentro da metodologia, a gente chega a trabalhar de 10 a 12 encontros. Só que uma coisa que a gente identificou que não é de, logicamente, o coaching esportivo ele não é uma muleta. Então, por exemplo, então não quer dizer que o Fábio vai ter que passar, vai ter que estar sempre fazendo coaching esportivo. Não, mas uma coisa que eu acho interessante que a gente acabou introduzindo na nossa metodologia, que é os alunos que passam pela Academia Mente Campeão, depois a gente acaba tendo alguns encontros até para o pessoal trocar ideias, então mensalmente ou a cada 2 meses, mas para manter também esse contato e manter essa chama viva. Então, um exemplo, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, muitas vezes, um colega que está passando pelo mesmo processo que você, às vezes com um objetivo diferente, ele vai ajudar também a crescer dentro dessa jornada. Então, assim, sozinho é possível? Sim, mas agora quando você tem mais pessoas juntas também nessa jornada, é muito melhor, cara. Agora, quando você fala de que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, de onde de onde você tira isso? Qual o embasamento? De onde sai esse embasamento para essa frase tão forte? Porque é uma frase, assim, se você pegar ela, assim, é muito forte. Você fala assim, peraí, esse aqui não faz mais, peraí, eu vou chutar isso aqui pro lado, isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida não, porque tá fazendo mal para mim. De onde saiu isso? Então, assim, na verdade, existem estudos também que comprovam isso. E o legal dessa live aqui que eu tô achando é que você tá me colocando contra a parede, né, cara? Mas eu adoro isso. Não, não, Mas, eu tô fazendo perguntas que todo mundo queria fazer, Roger. Por isso que eu... não, mas legal, cara. Então, assim, isso tudo é baseado, tem bases científicas também. Então, vários livros, autores, o próprio Paulo Vieira, que é um grande coaching também, Zé Roberto Marques, o próprio Tony Robbins nos Estados Unidos, eles trazem também essa retórica aí da média das 5 pessoas. E o que é legal disso? Porque tem até um livro que ele se chama A Biologia das Crenças. E ele mostra também por base científica como que as crenças elas são formadas. Então, se você pega, por exemplo, tem muita gente que fala, é genético, mas não é só genético, cara. Então, o ambiente, as pessoas com as quais você convive, por exemplo, pai, mãe, tio, um colega muito próximo, ele pode ter influência na sua formação. Imagina uma criança que acaba de nascer, imagina um computador. Você acaba de comprar o computador, ele vem logicamente com as suas instalações de fábrica, mas quem vai escolher os aplicativos que você vai colocando dentro dele é você.
Só que às vezes você vai colocando tanto aplicativos que às vezes nem você mais lembra que eles estão lá e às vezes você nem usa. Isso acontece, por exemplo, com a criança, com o adolescente. E depois de adulto, você continua repetindo esses padrões de pai, mãe, tio, a forma de falar, a forma de agir. Um exemplo, os medos ou a coragem. Às vezes a gente fala, pô, por que que fulano tem tanta coragem? Por que que o outro não? Cresceu no mesmo ambiente, por exemplo. Por que que um vai e o outro não? Então, dentro disso, aí existe aquela pequena parte que é o livre-arbítrio. Então, tem muita gente que ainda consegue fugir dessas crenças que foram instaladas e consegue começar a reinstalar novas crenças aí potencializadoras. Então, a média das pessoas, muitas vezes as pessoas que estão perto da gente, é igual você falou, então tem que descartar, tem que chutar. Não necessariamente, mas você também pode fazer escolhas conscientes que vão permitir você a conseguir atingir seus resultados. Um exemplo disso foi o Jorge, que ele teve a oportunidade de viver na Tailândia, viver do kickbox. E numa das lives que nós fizemos, ele falou que isso para ele foi muito importante. Porque ele falou que assim, ele respeitava pai e mãe, mas ele aprendeu a filtrar tudo que ele escutava. Porque se ele fosse escutar tudo, ele não teria tido coragem de ter ido para a Tailândia viver do sonho dele. Muita gente fala, pô, 28 anos de idade, não é possível mais viver do esporte. É difícil, desiste disso, vai procurar um emprego normal, vai fazer o que todo mundo faz. E aí o coaching ele entra para te ajudar a despertar e desbloquear todas essas crenças, cara. E aí, tipo, pô, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, mas, pô, eu tenho medo, às vezes eu fico ansioso, às vezes por respeito, por se sentir pertencido ao seu ciclo, a pessoa ela não vai para um clube para poder ficar ali, porque ali estão as pessoas que ela ama. E às vezes ela não quer se desfazer da média das pessoas, entendeu? Isso é muito interessante. Aqui no Rio de Janeiro, você é de São Paulo, nós temos, somos de cultura diferente, não tem como negar, né? Aqui no Rio, meus pais costumavam falar muito pra gente o seguinte, assim, ó, quem anda com porco, farelo come. Você já ouviu falar nessa frase? Sim, Então assim, trazendo essa frase para isso que você falou da média, pô, realmente tem todo sentido isso, né? Se a gente anda. E eu ouvi muito isso na faculdade, eu fui faculdade de educação física, que um professor meu falava o seguinte: se você anda com os bons e você não é tão bom, mas você pode ser, fica aí na média aí com eles. Agora, tu anda com os ruins, tu vai ser ruim. Então, realmente, né, isso, a influência, nós sofremos influência das 5 pessoas, da média dessas 5 pessoas, com certeza, como eu sofro influência. Meu cunhado, aí, meu cunhado que é coach também, tá aí rindo até do. Não sei porque ele tá rindo. Né? Ele deve estar achando engraçado que você falou que eu botei você na parede. Ele deve estar achando engraçado. Então, assim, então é perfeito isso. Agora, em relação ao coach esportivo, vamos trazer ele para um atleta de alto nível, né? É, como é que é essa ferramenta utilizada com ele? Um atleta de alto nível, vou botar um atleta que está nas Olimpíadas, que tem que bater recorde para as Olimpíadas. Existe uma diferença de tratamento de você como coach para tipo de pessoas, para tipo de atletas, para níveis de atletas? não necessariamente, cara. Então, assim, por que é legal disso daí? A mentalidade de campeão, quando nós fomos estudar os comportamentos dos campeões, se você pega o que esses caras fazem para uma pessoa que quer chegar lá, a pessoa que ainda não chegou, ela tem a possibilidade de ter as mesmas condições que aquelas pessoas. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o LeBron James, os caras não chegaram lá à toa. Então os caras não foram, não nasceram astros e são astros para sempre. Então isso na verdade é uma construção também, que vem desde essa construção de você amar o que você faz, de você ter paixão, ou seja, às vezes tem pessoas que têm um talento enorme, mas às vezes até pelo seu sistema de crenças, pelo seu ambiente, ela acaba não despertando aquele talento, porque às vezes ela acreditou que não era possível, que não era para ela porque alguém falou, ou até mesmo porque ela não se interessou. Mas o que que acontece? Pô, se você pega um cara pô, o cara tá ali para ser mundial,
o tratamento ele é um ser humano igual o Fábio, igual o Douglas, então ele tem problemas também. E aí a questão é o mindset, que foi até uma pergunta que você me falou, o que é esse negócio de mindset, né, cara? Então, assim, a mente do cara, por um exemplo, que vai contar muito, porque às vezes você pode ter o cara que chegou lá num alto nível, mas você pega a mentalidade do cara, ela pode estar destruída. Às vezes o cara não está vendo paixão naquilo que ele faz. Então, o coaching esportivo, ele tem que ser profissional nesse sentido. É entender, é ouvir. Quanto mais você entende, quanto mais você ouve, você consegue se conectar com esse cara, uma mulher, um homem, e ajudá-lo a atingir verdadeiramente o objetivo que ele está buscando. Então, assim, independente se é o cara que está aspirando a ser um atleta ou é o treinador, até o cara que já está lá no topo. Às vezes o que vai mudar são os objetivos. E às vezes, por exemplo, tem muita gente que fala, pô, eu quero melhorar no esporte, eu quero, por exemplo, sei lá, vou falar assim, mas eu quero ser campeão mundial. Pô, legal, vamos lá. E aí o cara tá olhando tanto para ser campeão mundial que quando ele vai olhar as outras áreas da vida dele, tá tudo desestruturado. Enquanto ele não estruturar as outras áreas, às vezes enquanto ele não focar em uma outra, que às vezes ele não tá nem vendo, é a relação de causa e efeito. Então, o método, a metodologia, ela vai funcionar para ambos. Então, logicamente que vai existir uma ferramenta ou outra que vai ser muito particular, principalmente na individualidade, mas que é aquilo que eu falo, vai servir bem para um, talvez não vai servir para o outro, mas não existe essa distinção porque o cara é astro ou porque o cara ainda é um aspirante a astro, entendeu? Mas é mais difícil de trabalhar. Você pegar eu ouvi, estava até ouvindo algumas semanas aí numa live, né? Uma coisa é você trabalhar com um atleta do Flamengo, que tem ali possibilidade de ser campeão, ou da Libertadores, alguma coisa assim. Outra coisa é você trabalhar com um time da segunda divisão, que se o cara se manter na segunda divisão, o diretor chega para ele e fala, ó, você tem que se manter, nós temos que nos manter na segunda divisão. E aí, como é que essa mente de campeão, já é, não estou nem botando na parede, não, ó, não estou te colocando na parede, mas a mente de campeão, que é o nome da mente de campeão, do jogador, vamos botar do Everton Ribeiro, né? Vamos botar assim, mente de campeão do Everton Ribeiro, do Diego, que tem uma mente de campeão, tu percebe uma mente de campeão tão forte, e de um jogador da segunda divisão, que o time não tem chance de ganhar a segunda divisão, o time não tem chance de subir. Maravilha. Percebe que assim, se você pega, por um exemplo, aí você pega a diferença do foco de um e do outro, né? Por exemplo, a motivação de um e do outro. A motivação desse que está na segunda divisão, por exemplo, dependendo da forma como o dirigente passa isso para o cara, é uma forma negativa. Então aí já entra, por exemplo, uma ferramenta de psicologia positiva ou da própria PNL. A forma como você pensa e fala acaba influenciando nos seus resultados. Então você já chega para o time, mesmo que você não tenha falado claramente para ele, mas está falando para o cara, ó, você está ameaçado, cara. Porque se você não se manter aqui, você ainda cai. Então o cara ele já chega com medo. O peso nas pernas do cara muitas vezes vai ser muito maior, porque aí ele fica assim na cabeça dele, pô, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Como o seu cérebro ele não entende o não ou o sim, ele só vai entender assim, ó, eu posso errar, eu vou errar, eu posso errar, eu vou errar. E aí aquele cara começa cada vez mais para o negativo. Aí se você pega a confiança desse cara do Flamengo, a forma como muitas vezes quem vai estar trabalhando ali ou já está ali, é diferente, porque para onde que o cara está olhando? Logicamente que vai existir a pressão, mas é uma pressão mais positiva, vamos dizer assim, ó, nós estamos jogando para ser campeão, então a gente precisa ganhar. Então na cabeça desse cara, ele está falando, pô, eu tenho que ganhar. E a mente dele vai começar já a mapear, pô, como que eu posso ganhar? E muitas vezes com esse cara que já está lá em cima, às vezes vai ser o detalhe. Porque se você pega, por exemplo, de 0 a 10, como que você tá? Às vezes o cara vai falar, cara, eu tô 9. E aí você vai ter que falar, então você vai ter que achar, ele vai ter que te ajudar a achar os ajustezinhos do 9 para o 10, do 10 para o 11. Às vezes aquele cara que está lá embaixo, você vai ter que trabalhar aquele resgate de autoconfiança com ele, trabalhando objetivos, metas. E dentro disso daí, pô, às vezes o cara ele vai falar para você, ó, toma nota 3. Pô, então peraí. Se a gente consegue trabalhar a mentalidade desse cara e
mostrar para ele que o objetivo dele, ao invés de ser cair, que ele pode mais, fazer esse cara acreditar, talvez quando você terminar, esse cara vai falar, cara, eu tô nota 6, eu tô nota 7. Então, assim, existe logicamente esse diferencial, porque tem mais coisas para ser trabalhado com aquele cara que tem mais pressão do que aquele cara que já está alinhado. Às vezes é só um ajustezinho, entendeu? E aí você tem que ter até esse cuidado também para você não desajustar algo que já está ajustado. Então vai muito nesse alinhamento também para você entender tanto uma mentalidade, entender outra mentalidade também, para fazer esse cara ter alta performance no que ele está buscando, né? E entender essa mentalidade, isso é ferramenta, mais experiência. Qual é o grande quê da questão para ti, né? Para ver a mentalidade, para estudar a mentalidade dessa pessoa ou desse atleta. Cara, aí entra muito comportamento também, né? Logicamente, a experiência, né, a prática, igual a gente tá falando, pô, tem que praticar. Então, quanto mais o know-how você vai tendo, por exemplo, a análise de perfil comportamental, ela ajuda muito para você entender qual é o perfil com quem você está lidando, com quem você está falando. Então, hoje, assim, hoje eu consigo fazer essa leitura de uma forma muito mais clara, às vezes sem precisar fazer a análise de perfil. Logicamente, a análise de perfil ela vai te trazer ali as nuances ali, né? Então você teve a oportunidade de ver o poder que tem a análise de perfil e logicamente isso te ajuda no quê? A forma de se comunicar, mas eu acredito que o principal para a geração de resultados disso tudo, junto logicamente com as ferramentas, é trabalhar a empatia e o saber ouvir, cara. Porque às vezes a pessoa ela tá te falando alguma coisa e se você já está no meio daquilo ali, já pensando qual é a resposta que você vai dar, você não está tendo uma escuta ativa. Então você já está mais preocupado com o que você vai falar do que propriamente com o atleta, com o treinador que está do outro lado. Então quando você pratica a escuta ativa, quando você pratica a empatia, que é o amor ao próximo também, às vezes você vai mais escutar do que falar. Só que às vezes o pouquinho que você vai falar vai despertar um gatilho, vai abrir uma porta ali que esse cara vai falar, cara, que sensacional, cara, que extraordinário. Então, vai sendo muito esse feeling aí também. Eu acho que o principal disso tudo, logicamente, com todas as ferramentas, não é uma coisa só, é saber ouvir. Cara. Isso daí é fundamental. Tem a Maris e Silva, não sei se você conhece. Mari, eu não sei quem é. Ela falou: segundo minha avó, sou Faz parte extremamente rígida. da agora. Hã? É, ela faz parte da Academia Mente Campeão. Nós estamos numa parceria aí também com o pai dela, um cara sensacional, show de bola também. E ele confiou essa atleta extraordinária também para que nós possamos ajudar também dentro da mentalidade, despertar ainda mais uma mentalidade. E, e ela iniciou esse processo aí conosco aí. E seja bem-vinda aí à live, viu, Mari? Seja muito bem-vinda. Mas isso aí que ela falou, segundo a avó dela, sou extremamente rígida. Isso aí, o que que significa essa frase para você, ouvindo de uma pessoa falando assim, segundo a minha avó, sou extremamente rígida. E aí, cara, entra uma coisa que é um dos estudos que a gente foi buscar também para potencializar ainda mais o coaching esportivo, cara. Então eu falo que a gente vai juntando, é uma junção de ferramentas, de técnicas, e aí envolve, por exemplo, a constelação sistêmica. E uma das ordens da constelação sistêmica são três princípios. Então, são as leis do amor, vamos dizer assim, né? Que envolve a hierarquia, o pertencimento e a ordem. O que é a hierarquia? Por exemplo, vô e vó, pai e mãe, vem antes do que o filho, por exemplo. E aí, por exemplo, nesse caso, inconscientemente, às vezes acontece do quê? De alguém falar, ó, oh, você é tal coisa. E aí, em respeito a essa hierarquia, você toma isso para você. E aí você fala, pô, eu tenho que respeitar pai e mãe, tenho que respeitar avô e vó. Inconscientemente, às vezes isso acontece.
e às vezes até para se sentir pertencido ao sistema. Então tem de ser rígido porque está falando que eu sou assim. Quando eu entendo isso e eu honro e respeito quem me deu o dom da vida, que é vó, pai e mãe, mas o que eu posso fazer também? Eu olho e falo, eu honro e respeito, mas eu também tenho as minhas condições. E aí você vai ver até que ponto é bom ser rígido, em que momentos você, por exemplo, pode ser rígido, e em que momentos você pode trazer novas nuances e novos conhecimentos também, respeitando aquilo que aquelas pessoas que eu amo falam para mim. Faz sentido isso? Com certeza. Por exemplo, quando você está dentro de um sistema de treino, a hierarquia maior ali é o treinador. E aí, você já deve ter visto isso, que é muito comum os pais ficarem de fora dando ordens para os filhos também. Você já viu isso? E muito. E aí o que acontece? Não sei se você já percebeu, mas às vezes a criança ela fica confusa. Quem que eu escuto? Meu pai, minha mãe que eu amo, ou um parente ali, alguém ali que eu amo muito, que eu honro, ou eu escuto meu treinador? E nas leis sistêmicas, você está dentro da sistêmica do jogo. Então a sua hierarquia maior ali naquele momento é o seu treinador. E quando pai e mãe entendem isso, cara, quando eu entendi isso foi um negócio muito louco. Porque eu não sabia disso também, eu ficava querendo, eu achava que eu estava ajudando o meu filho. Eu falava, faz isso, faz aquilo. Cara, o moleque travava. Porque ele é comunicador, então ele não gosta dessa rigidez de ficar no pé dele. E ele não sabia se ele escutava o que o treinador falava ou se o que eu falava. Quando eu aprendi isso, aí teve um dia ele foi jogar bola e falou, pai, o que eu faço? Eu falei, filho, vai lá e se diverte. Aí ele falou, mas como assim, pai, se diverte? Eu falei, cara, vai lá e se diverte. Ouve o seu treinador. Hoje eu sou só seu pai, sou um torcedor do seu time, não só seu, do seu time. Cara, o moleque desbloqueou de uma forma, porque ele não ficava mais preocupado se ele tinha que escutar o pai dele, ele sabia que ele tinha que escutar. Quando eu entendi que naquele momento a hierarquia era o professor, isso ajudou demais ele. E ele se sentiu pertencido ao sistema dele ali. Quando ele sai do jogo, aí a gente vai conversar em casa. Aí ele fala, pai, você viu o que eu fiz? Sim, filho, vi. Pô, legal, bacana. Você já pensou na possibilidade, talvez, de fazer diferente? Nossa, pai, legal. E ele tem só 7 anos, cara. Então a gente vai criando uma forma construtiva e evolutiva também. Não é aquela coisa impositiva, ó, você tem que fazer assim, ó, você fez errado. Não pode ser assim. Muito pelo contrário, dá liberdade para ele. Então, aí teve um dia ele perguntou, pai, mas tal coisa. Eu falei, cara, pergunta pro seu treinador, vê o que ele pensa, cara. E aí isso daí dá uma liberdade muito grande para ele desbloquear tudo e otimizar o potencial dele também, né? E esse tipo de pai que você falou é um tipo de pai que. Qual o nome desse tipo de pai? Oi? O nome de tipo de pai que você falou que impõe ao filho fazer. Rígido, você tá falando? É, o rígido. É, tem a ver com alguém, esse aí? Você é assim? Tem a ver. Pô, cara, já fui muito já, rapaz. Sim, assim, e pior, olha o seguinte, eu não sei por conta de qual reflexo disso. Porque o meu pai não era assim. Meu pai sempre foi um homem rígido, e tal, mas com esporte, quando eu jogava bola, pô, eu nunca ouvi meu pai falar nada de fora de campo. Nada. Não veio mais falar assim, poxa, alguma coisa. Depois ele falava, pô, Fábio, tem que chutar mais pro gol, e não sei o que. Agora, eu nunca ouvi ele falar, pô, eu vendo meu filho jogar, cara, eu preciso ter um controle emocional tão grande de não falar nada, que é difícil, sabia, às vezes? É muito difícil. Mas assim, eu tenho tentado me controlar bastante. Eu acho que isso muito acontece se o filho jogar futsal. O futsal você fica muito próximo. Então ali, acho que é mais difícil. Agora, no campo você acaba deixando mais um pouquinho de lado. Pô, mas isso acontece demais no futebol. Eu acho que eu fiz uma vez, eu trabalhei no Madureira, e assim, durante uma época, que os pais brigavam fora de quadra e tudo, e eu chamei os pais para conversar, eu falei, uma reunião com os pais, né? E aí fizemos uma reunião com os pais e falamos, ó, seus filhos não são atletas profissionais, porque vocês estão... Tinha briga entre os pais, porque um filho entrava titular, o outro ficava no banco.
os pais brigavam. É uma coisa que eu acho que acho que o coach tipo, vai entrar o coach paternal, alguma coisa assim, dentro das escolas que vai. Porque é difícil. É muito difícil os pais entenderem. Porque é um negócio muito louco, porque muitas vezes o pai ele quer que o filho siga aquilo que ele acabou não sendo também, né, cara? Então tem aquele sonho reprimido, e aí ele quer que isso reflita no filho, né, cara? E dói, logicamente, para um pai. Pô, eu não quero, por exemplo, ver o meu filho ali no banco, eu quero ver ele jogando. Mas, cara, ele tá no sistema dele. Quem manda ali naquele momento é o treinador, cara. Então, aí entra a importância da comunicação. Às vezes, por exemplo, é igual eu falo pro meu filho, cara, por que você ficou no banco? O que aconteceu? O que pode ser melhorado dessa semana para a próxima? E às vezes até ele mesmo fala, papai, mas eu fiquei no banco, tal. Cara, qual que é a categoria que você está jogando? Aí ele, eu tava, aí eu acho que se eu não me engano, ele falou, pô, eu tava no sub-8, na época ele tinha 6 anos. Falei, cara, ó, você já está no meio dos caras que são mais velhos que você. Logicamente, briga, queira ser titular, mas vai respeitando o tempo. Então, assim, é um desafio entender isso também, mas ao mesmo tempo, até um ponto importante que você trouxe aí e que às vezes vai refletir até na vida adulta, é muitas vezes existem pais que são ladrões de sonhos e às vezes eles nem sabem o porquê disso como atleta. Então, por exemplo, eu escutei isso do meu pai quando eu tinha acho que 13 anos. Ele falou: jogar futebol legal, bacana, eu também quis ser jogador, mas cara, é muito difícil, já vai se preparando para fazer outra coisa. E aí inconscientemente o filho fala: pô, se meu pai, que é referência, está falando isso daí para mim, acho que realmente eu tenho que começar a pensar em ver outra coisa. Então, independente, cara, do sonho do seu filho, é logicamente ajudá-lo eu falo que assim, é você entender junto com ele, tipo, visionar junto com ele. Cara, o que você quer? Ah, isso, é isso, pô, legal. Então, peraí, vem aqui agora. O que você pode fazer para você começar a construir isso, para você começar a viver isso? Então, eu faço muito essa analogia com o meu filho. Então, assim, eu amo jiu-jitsu, cara. Adoraria ver meu filho também indo pro jiu-jitsu. Ele fala, pai, eu gosto de futebol. Eu falo, pô, show de bola, também adoro futebol. E eu sempre pergunto pra ele, cara, o que você quer ser? Ele fala, pai, eu quero ser jogador de futebol. E aí a gente já vai trabalhando esse paralelo. Qual que é o passo a passo para você chegar lá? Pô, parece distante, mas essa jornada ela se constrói agora. E aí tem a lei das 10.000 horas, né? Então existe um livro também que é o Outliers, Fora de Série, que quando ele fala que se você, por exemplo, começa com 7 anos de idade, praticando 3 horas por dia de determinada atividade, por exemplo, futebol, se dedicando 3 horas por dia fazendo aquilo, com 13, 14 anos você vai atingir as 10.000 horas, que ele fala que é a lei da excelência, né? Então, logicamente, existe o talento, mas os pais, os treinadores, propriamente, por exemplo, pô, você fez educação física. Se você quer ser o melhor educador físico, o que você pode fazer para você potencializar ainda mais os seus recursos e conhecimentos? Ou é praticar? O que você tem que praticar? Então, é a prática inteligente. Então, a gente vai fomentando tudo isso também, de acordo até com a faixa etária. Então, o coaching esportivo ele é poderosíssimo nesse sentido, né, cara? Então, até o, assim, meu concunhado, que é meu irmão, meu amigo, aí tá aqui na live, o Renan Pacheco, né? Eu vou até. É uma pergunta que me veio na cabeça isso agora. É uma pergunta que me veio até pensando no meu filho e no filho dele, né? É, dentro desse processo que você vê, claro, do coach esportivo ligado à criança, pela tua experiência, você tem como pai e como coach também, qual é a importância do esporte na vida de uma criança, para o desenvolver, não só da criança como criança, mas da criança pensando como um adulto melhor? Como você vê esse processo de participação de competição, de participação de uma atividade esportiva diretamente, em coletivo ou individualmente, como o jiu-jitsu? Claro, você está em grupo, mas você depende mais do individual. Como é que você vê essa formação da criança? É muito legal isso, porque assim, por exemplo, você não pode apontar o dedo e falar, o fulano vai ser profissional, tenho certeza, o Joãozinho não. Mas eu vejo o esporte como um formador
importantíssimo que até falando do lado empreendedor, do lado corporativo, as empresas elas deveriam ter, deveria até fazer parte da base curricular também, entender o histórico esportivo. Logicamente que existem pessoas que não gostam, mas se você pega, e existem estudos que mostram isso, que os praticantes de atividade física que competem desde pequeno, por um exemplo, eles já carregam com eles também alguns traços comportamentais, como resiliência, capacidade de liderança, autoconfiança, sabe lidar em situações de pressão. Então, eles acabam trazendo aquela vivência esportiva de tomada de decisão rápida, em alguns sentidos, trazendo isso para o mundo corporativo. E eu falo para você assim, propriamente até por mim mesmo. Eu não entendi o porquê que tipo, eu tinha determinadas capacidades. Depois que eu fui estudar mais do comportamento humano, eu não tenho dúvidas de que o esporte ajudou muito nessa formação. Medos, ansiedade, que existissem aqueles medos, ansiedade, mas você via que eu posso ver que existia um paralelo muito diferente, até na questão da disposição também. E isso ajuda muito, né, cara? Então, o esporte, pô, se vai ser um profissional do esporte ou não, isso daí são outras situações também que vão dizer. Mas o esporte eu posso ter certeza que ele ajuda muito nas sinapses neurais também e nos comportamentos também para a vida, né? Eu tive um aprendizado muito grande com o esporte, comecei futebol desde cedo, e até a comunicação com o esporte eu aprendi, né? Alguns momentos da minha carreira, eu estava num banco de reservas e meu pai falava assim, eu falava, pô, tem um banco de reserva, meu pai falava para mim, mesmo sem um conhecimento de coach ou mais avançado, ele falava para mim o seguinte, ó, vai lá, depois dos treinos, e conversa com o seu técnico e vê o que está faltando para você ser titular. Então, olha quantas barreiras uma criança, que eu era uma criança, teve que passar para chegar até um técnico e perguntar o que eu precisava para ser um titular, o que estava faltando. Eu acho não, tenho certeza que isso teve uma formação hoje em quem eu sou. Né? E vejo isso também no papel do coach. O coach acaba fazendo esse papel, demonstrando isso. Como é que você lidar com isso, com essa situação como coach? Cara, isso daí é bem interessante também, porque quando a gente vai traçar, né, até se você for imaginar esse paralelo, por um exemplo, quando a gente fala do mundo esportivo, às vezes o cara ele tem o talento, tem a técnica, mas às vezes o cara ele não consegue abrir a boca, cara. Então, por um exemplo, para pedir um patrocínio, para entender do treinador e trabalhar a comunicação. E isso foi uma das coisas que a gente viu que melhorou muito, que o coaching esportivo proporcionou para os atletas. Porque às vezes o cara era excelente tecnicamente, mas, por um exemplo, saber dar feedback e receber feedback faz parte do mundo esportivo. E se você não está aberto a isso também, às vezes você vai ficar fechado, às vezes você vai enxergar como uma crítica. E aí, quando você está mais aberto a entender, pô, o que eu posso melhorar? E às vezes você vai fazer essa autoanálise e vai ter a possibilidade também de outras pessoas te ajudarem dentro desse padrão. E é isso que vai permitir muitas vezes o atleta, porque, por um exemplo, aquele cara que é mais curioso, às vezes ele não é tão talentoso, mas às vezes o cara ele vai observando ali, ele fala, cara, eu vi um detalhe ali no campo que ninguém tá vendo, cara. Mas da onde parte isso? Do autoconhecimento. Então, às vezes, é preciso arriscar também. Por exemplo, está escrito dentro da Bíblia que as pessoas que vão conseguir obter mais resultados são as pessoas que também arriscam. Falhou um pouquinho aí? Não sei se é o meu ou se é do Douglas. Pessoal que está aí online. Ah, voltou? Voltou, Douglas? Vamos voltar de novo ali naquele pedaço da Bíblia que estava excelente. Vai lá. Então, está escrito que assim, pô, você tem que arriscar. E o arriscar, muitas vezes,
não é fazer as coisas desordenadas, mas é entender também o que o treinador está buscando, por um exemplo, e procurar adaptar aquilo que você pode fazer. Então, quanto mais você se conhece, maior a probabilidade de você conseguir arriscar mais e ser assertivo também no que você está arriscando. Porque senão você vai arriscar por arriscar também, aí logicamente o treinador vai ficar bravo. Mas se for algo planejado, que tem uma estratégia, que você tenha convicção, então às vezes você treinou tanto aquilo, por que não colocar em prática na hora do jogo? E isso é muito importante. Então, assim, por um exemplo, ter essas convicções também me ajudou muito no campeonato. Então a gente estava ali, todo mundo da equipe, e chegou um cara que era mais graduado do que eu também. Aí entra a ordem da hierarquia. E ele chegou e falou: você vai fazer assim, 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 assim. Só que ele não sabia qual era a minha estratégia para aquela luta. E aí, na hora, minha cabeça veio: pô, eu faço o que ele está falando ou eu sigo a minha convicção nesse momento? E aí, rapidamente, por que as perguntas também que os coaches fazem ajudam muito? Porque me ajudou. Eu soube fazer a pergunta certa. Falei, peraí, ele sabe da minha estratégia? Ele treinou o tempo todo comigo? Não. Então, peraí, quem sabe melhor a minha estratégia nesse momento? Falei, eu mesmo. Então, falei, não, beleza. Falei, não vou fazer tal coisa, eu vou fazer assim porque eu treinei assim, assim, assim. Mas o que a gente fez? A gente se comunicou. E eu expliquei para ele por A mais B o porquê que eu ia fazer aquilo. E aí ele pegou e falou: então tá bom, sua responsabilidade. Eu falei: beleza. E aí nisso eu ganhei as oitavas, ganhei as quartas, ganhei a semi e na final eu empatei com o meu adversário e o juiz acabou dando a luta para ele, mas pô, show de bola na estratégia que eu tracei desde o começo. Então quando acabou as oitavas de final, que aí ele estava lá fora, ele olhou para mim e falou: continua fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Então, isso é muito importante também no processo de comunicação, né, cara? Você ter essa clareza junto com o seu treinador também, com os pais. Tudo isso ajuda também a formar os campeões também. Excelente. Boa noite, professor Leopoldino. Gente finíssima, professor militar, gente fina. E dentro desse processo que você falou que eu anotei bem aqui direitinho, né? Que eu anotei bem aqui, você falou assim, dos pais ladrões de sonhos. Poxa, isso é uma frase que eu vou além dessa frase aí. Sim, eu não tenho, com toda a humildade, que você já me conhece um pouco, você já traçou o meu perfil, né? Mas, assim, eu vejo de uma relevância enorme para o que você tem de conhecimento, fazer um breve vídeo do pai ladrão de sonhos. Eu acho isso aí é fenomenal. Existe uma mãe, acho que de um atleta profissional, eu não sei se é do São Paulo, que não me engano, ela fez um livro de como ser mãe de atleta de futebol. Ela fez um livro. Existe um livro dela, já foi, acho que por esses meses aí foi publicado. Agora, esse vídeo, você falando isso, pode fazer que eu vou compartilhar tranquilamente. Isso é muito forte. O pai ladrão de sonhos. Assim, é forte, né, cara? Mas assim, se você pega, tem muitos pais que às vezes. E ele não faz por mal, porque é dentro do conhecimento que ele tem, ele quer ajudar o filho. O pai ele não quer ver um filho sofrendo. E às vezes ele vê a jornada de um atleta profissional, ele fala, cara, pô, isso daí é difícil, cara, eu não quero ver meu filho passando por isso. Às vezes, que nem eu já quis ser atleta, então, pô, passei por situações que se eu for pegar a minha experiência, eu vou falar pro meu filho, cara, não, não vai, não faz. Mas assim, os tempos são outros. É ele, não sou eu. Então, se eu falo para ele, cara, não vai, porque na minha época foi difícil, às vezes eu tô roubando um sonho dele. E às vezes esse moleque tem talento, mas às vezes por eu amar tanto ele, eu acabo roubando esse sonho dele por amor. Não por mal, mas querendo o bem dele, eu falo, não, fica aqui na segurança, faz um negócio mais seguro. E às vezes quando crescer ele vai falar, cara, eu não sei porquê, mas eu não estou fazendo aquilo que eu quero, não me sinto realizado. E às vezes ele não vai nem culpar o pai, mas às vezes ele também não vai nem saber. Então, o pai, eu falo que assim, ele tem que fomentar, ele tem que instalar ali. Ele fala, não, beleza, você quer? Então, como que a gente vai poder fazer isso? Como que você acredita que você pode chegar lá? Porque quando você tem metas, quando você traça esses objetivos, junto com o garoto também, até ele também vai saber medir, mensurar até onde ele pode ir. Não sou eu que vou chegar para ele e falar, cara, chega.
Logicamente, como pai, você vai falar, cara, você tem certeza que isso está certo? Eu falo que é o pai coach, né? O pai coach esportivo. Às vezes meu filho fala, pai, você está fazendo coach esportivo comigo, né? Eu falo, mais ou menos, filho. Mas aí é muito nesse sentido, cara. Porque eu acredito que, assim, verdadeiramente potencializa demais o desenvolvimento do adolescente, do jovem, do atleta. Hoje mesmo, eu dando um curso, uma mãe me perguntou, ela falou, qual a idade certa que você acredita para uma criança começar a fazer coaching esportivo? Eu falei, meu, quanto mais cedo, melhor. Se os pais estiverem de acordo, show de bola. E, se possível, que os pais façam juntos também. Porque não adianta você delegar e falar, então é papel do coach, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas aqui. Porque daí os comportamentos não vão mudar, que a criança aprende em casa. Ela vai falar, pô, o coach esportivo me fala uma coisa, mas meu pai e minha mãe tá me falando outra. E agora, quem que eu ouço? Agora, quando existe um alinhamento, cara, aí decola. Olha, Douglas, eu ainda quero falar contigo mais um pouquinho, não sei como é que tá teu tempo. Eu ainda quero ainda que você fale um pouquinho da mente de campeão. E nós já estamos com 56 minutos aqui. Existe alguma possibilidade de a gente reabrir essa live e continuar? Como é que tá o seu horário? Cara, tem mais uns 10 minutos aí, a gente consegue, cara. A gente reabre aí, É? fica mais 10 minutos aí. E até se o pessoal Então, tiver beleza. pergunta, manda as perguntas aí, cara. Aí, ó, já tem uma pergunta aqui, fica aí, volta com a gente, que o Douglas vai responder rapidinho. Tá bom? Vou lá, Douglas, vamos ferrar aqui rapidinho. Uma coisinha. Poxa, e assim, eu vou além, hein? Isso daria um livro excelente, hein? Pais roubadores de sonhos. Não dá ideia não, cara. Ah, Só nessa pandemia, eu escrevi 3 livros, cara. é mesmo? Poxa, que excelente. Novidades vindo por aí, eu falo que assim, eu adoro produzir, né, cara? Quando eu digo produzir é trazer conhecimento, né, cara? E eu tava pensando até nisso aqui agora, né, cara? Porque a gente falou até aqui. Eu acho que a live ela foi mais profunda ainda até do que eu imaginava aqui nesse momento, cara. Mas eu gostei dessa profundidade que a gente acabou. Eu acho que ela trouxe a essencialidade também, a essência mesmo, tanto do coaching, mas do desenvolvimento humano no esporte, né? Excelente. Agora, vou falar mais uma vezinha. Agora, esse livro do pai Roubadores de Sonhos, isso aí podaria. O cara vai lá pro Flamengo. Peraí, tu vai trazer teu filho para entrar aqui. Antes de você botar teu filho para treinar aqui, leia esse livro aqui, ó. Pais Roubadores de Sonhos. Primeiro você lê, depois você traz teu filho para treinar aqui. E é um negócio muito louco isso que a gente está falando, porque não sei como que tá aí no Rio tá até melhor do que São Paulo, né? Mas, por exemplo, o pessoal voltou a treinar jiu-jitsu com distância e tal, e aí esses dias eu fui visitar o pessoal no treino, e aí no final do treino ali, eu tava treinando musculação e subi para bater um papo com o pessoal, e aí a gente conversando e surgiu um papo de um menino que treinava, que treina com a gente, cara, um moleque talentosíssimo, cara, deve ter feito 18 anos agora. E pro jiu-jitsu, assim, ele tem todo o biotipo, né, cara? E aí um colega perguntou, cara, mas por que esse moleque não vai mais pra frente? E aí teve um dia eu tive a oportunidade de conversar com o pai dele na beira do tatame, cara. E eu peguei e falei, cara, mas você já reparou que todo treino que ele vai, o pai tá junto? Aí os caras pegou e falou, pô, verdade, né, cara? Eu falei, então. E o pai, nesse dia que eu tava vendo esse treino do filho dele, o pai olhou assim pra mim e falou, tá vendo? Aí, ó, tem que treinar mais o físico. E aí eu olhei, né, cara, coach esportivo, né? E aí eu colocando tênis ali, eu olhei para ele e falei: "O senhor tem certeza que é o físico?" Lógico que é, ó, tá ofegante, tá cansado. E aí eu falei, ó, uma das premissas da ansiedade, do estresse, é a respiração. Então, quando você começa a respirar errado, isso significa que talvez você tá ansioso e tá estressado. Eu falei, ó, com 17, 16 anos, esse moleque tá gozando da atividade física, de físico. E aí o pai dele olhou para mim e falou, cara, que negócio louco, eu nunca tinha pensado nisso, né, cara? Eu falei, então, começa a observar, porque eu ouso dizer que isso não é físico, mas sim é comportamento, é emoção, é inteligência emocional.
Então, toda vez que eu ia treinar com esse menino, cara, ele tinha um potencial assim, ó, você fala, cara, ele era um cara para ir para fora do país. Só que você via que ele treinava com medo. Por quê? Querendo agradar o pai. Então, aí entra nesse ponto o ladrão de sonho, porque às vezes o pai quer tanto que o filho seja uma coisa, que às vezes ele acaba abafando, sufocando e não permitindo que às vezes ele aflore tudo que ele pode, cara. Poxa, mas é eu, com toda a humildade, eu acho que eu vou acho que mandar para você umas 10 mensagens por semana perguntando cadê o livro Pai Ladrão de Sonhos. Pai Ladrão de Sonhos. Então, aí eu te lanço um desafio também, cara. Você vai me ajudar a escrever no mínimo um capítulo desse livro. Eu Pô, me que comprometo, beleza! eu me comprometo a entrar nesse projeto, cara, mas você vai entrar junto comigo. Pô, já tô dentro. Vou Pode anotar, deixar. ó, aqui, ó. Ó, vou pegar aqui, ó. Já vou anotar aqui, ó. Pai Ladrão de Sonhos, ó. Já tá escrito, ó. Pelo menos um capítulo, ó. Tá aqui. Tá aqui no meu quadro aqui branco. Não é nem mais quadro negro, não. Agora é branco. Já O quero meu já comprar, foi. Renan. Olha só, o rapaz que fez a pergunta aqui, mas só para gente, para responder a pergunta dele, ele falou que seria o coach esportivo, né? Mas assim, responde rapidinho para a gente partir para outra parte aqui. Não, maravilha. É, até no começo, né, você deixou salva a outra live lá? Deixei, deixei. Não, maravilha. Lá tá bem explicado o que é o coaching esportivo, mas propriamente dito, o coaching esportivo, ele visa tanto atender atletas, esportistas, treinadores que buscam também atingir os seus objetivos, ou seja, entendendo o seu momento atual, como que está a sua vida agora, mas não é o efeito e sim a causa verdadeiramente, e traçar esse paralelo do que você realmente quer para o futuro. Então, aonde você quer chegar? Então, quando você começa a definir esses objetivos esportivos, e muitas vezes foge da técnica, do físico, como a gente já disse, vai entrar muito na questão dos comportamentos, né? Então, pô, às vezes eu tenho vontade, mas por que eu não concretizo? Então, o coaching esportivo, ele faz os sonhos, as ideias saírem do papel e já começa a criar ações, igual nós acabamos de fazer aqui. Pô, peraí, então vamos tirar esse livro, deixa de ser uma ideia e vamos transformar ele num projeto, né? Então, com começo, meio e fim. Então, o coaching esportivo ele ajuda muito nesse sentido também. Excelente. E como é o trabalho da mente de campeão? Cara, a mente de campeão ela surgiu da minha necessidade, primeiro, de ter uma mentalidade de campeão. Então, as pessoas me viam como um campeão, eu não me via como um campeão. Então, isso envolve muito também o amor próprio, que é uma coisa que eu entendi muito, e não é ser egoísta. Mas, ao mesmo tempo, se eu não me amo, como que eu vou passar amor também? Como que eu vou construir uma mentalidade de campeão se eu não penso como um campeão? Então, a mentalidade campeão, ela parte de 10 princípios também, que são os norteadores hoje da Academia Mente Campeão, que é, primeiro, você ter paixão por aquilo que você faz, então, você realmente se dedicar 100% e afim com aquilo. Ah, mas eu ainda não vivo do esporte. Então, peraí, a gente vai ajudar a transformar isso em realidade. Mas, ao mesmo tempo, não adianta nada amar e você não ter objetivos claros, não saber para onde você vai, não saber como alcançar aquele objetivo. Então, a mentalidade campeão. O cara que pensa como um campeão, ele tem isso. E aí ele preza muito pela prática da atividade física, ele adora praticar aquilo que ele faz. Então ele tem uma mente positiva também, e aí envolve todos os outros princípios aí, desde você medir e mensurar os seus resultados também, desde você saber amar o processo, saber lidar com o erro, e por aí vai, né, cara? E qual vai ser o próximo evento da mente de campeão e do coach, do Master Coach Douglas? Pô, legal, cara. É, dia 2 de setembro nós iniciamos a semana do coaching esportivo, então vai ser um evento gratuito nessa semana, 2, 3 e 4, muito provavelmente às 9 da noite, esses 3 dias. Então vai ser como que eu posso dizer assim, vai ser um evento onde a gente vai trazer o que realmente é o coaching esportivo, mostrar o porquê que ele tem dado tanto resultado e ao mesmo tempo também
vai mais além, porque até uma coisa que ainda não falei isso para vocês, nem vou dar spoiler também, mas para quem está assistindo, o Fábio hoje faz parte da Academia Mente Campeão. E qual que era um dos maiores desafios que nós entendíamos também? Porque eu fiz a minha formação e eu falei, tá, maravilha, mas como que eu falo para as pessoas o que que é o coaching, o que que é o coaching esportivo? Então eu tive que buscar mais ferramentas também do que eu já tinha. Então me apropriar daquilo que já existia. Então, das outras formações, eu adoro marketing. E aí a gente vai trazer também essas nuances, não só de aprender essas técnicas e ferramentas, mas de como você pode usar elas para verdadeiramente você viver do esporte e ajudar a impactar a vida de outras pessoas também. Então a gente vai mostrar ao longo desses 3 dias como é possível fazer tudo isso e agregar ainda dentro do esporte. Pô, que excelente, que maneiro. E assim, eu já coloco o FS Clube à disposição para você, para a gente fazer a divulgação. Depois você me passa o postzinho que eu vou colocar lá. E já tem uma próxima data para quem deseja virar um coach esportivo da mente de campeão. Então é muito importante começar a acompanhar dia 2 de setembro, cara. Para você entender como você pode ser um coaching esportivo depois disso, você vai ter que assistir lá, dia 2, 3 e 4, para você entender como fazer parte, eu posso dizer assim, dessa família mente de campeão, né, cara? Então lá a gente vai estar trazendo tudo isso daí e assim, eu posso até te dizer que o que vocês estão tendo nessa primeira turma de coaching esportivo, talvez vocês nunca mais vão ter, talvez vocês nunca mais vão ver. Então posso dizer que você foi privilegiado já. Poxa, que bom. Olha só para acabar, que eu já te agradeço muito, mas o que quer dizer? Ah, eu botei a águia, né? E as pessoas estão perguntando por que a águia que você colocou lá. E eu vou deixar essa águia para você explicar o que é a águia dentro do coach esportivo. Então, assim, dentro de quando a gente. Já dando um spoiler aí também, mas quando a gente fala da personalidade também, olhando aí o Fábio, sem contar essa comunicação que você já tem, que é sua, a águia, ela é aquela que ela voa muito alto e ela tem uma visão muito grande, né? Então ela consegue enxergar o todo. Muitas vezes ela enxerga o que os outros não veem. Então é aquela visão de futuro. E o Fábio, um dos seus perfis, né, Fábio, que foi até mais equilibrado, é a águia. É um cara visionário, sonhador, planejador também. E aí é isso que você vem materializando na sua vida hoje também, né, Fábio? Com certeza, com a sua ajuda, mais ainda. Pô, que massa, cara, que legal. E conte comigo aí para o que você precisar, cara. Eu vou precisar, com certeza, que é escrever um capítulo do livro Pai Ladrão dos Sonhos, né? O nome pode nem ser esse, mas eu acho excelente, Pais Ladrões de Sonhos, né? Mas assim, quem está aí na live, aí, gente, por favor, não roubem a nossa ideia de pais lá, fazem outro livro, pode fazer mãe, avô, mas esse pai ladrão de sonhos deixa pra gente, os pais, tá? Mas assim, Douglas, já te agradeço muito. Pô, muito obrigado por você vir aqui participar dessa live, vir aqui fazer esse bate-papo comigo. Foi excelente. Você, hoje, para mim, e até as pessoas mais íntimas que estão aqui, estão ouvindo, sabem que você é uma referência para mim, que você continue cada dia mais esse homem estudioso, que passa conhecimento, não tem problema nenhum de passar o teu conhecimento, não vejo limitação nenhuma sua em botar para fora, e isso é muito bom a gente aprender com quem gosta de ensinar. Então, assim, eu te agradeço, faço questão de falar que eu faço parte, sou parte da mente de campeão, né? Sou um sobrinho, sou alguém dali, né? Mas estou ali dentro da mente de campeão. Então, assim, obrigado, muito obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo também que está aí, o José que entrou agora, meu cunhado, o Reinan, e, poxa, obrigadão mesmo. O Renan, até para a gente fechar, né, cara, eu já deixo aqui a minha gratidão também. Ele perguntou assim, né, transmitirá pelo YouTube Isso. e não vai ser
além disso também, porque você sabe que eu sou um cara, assim, eu gosto muito de estar vendo pessoas também, né? Então, tenho o meu lado sinestésico também. Então, se eu tô ali no YouTube, às vezes eu não sei como que as pessoas que estão do outro lado estão reagindo. Às vezes eu vou vendo ali os comentários, mas dessa vez a gente vai fazer diferente, cara. A gente vai fazer diretamente pelo Zoom. E aí, para ter acesso ao link do Zoom, é só fazendo a inscrição mesmo. Depois eu vou até te mandar também, Fábio. Eu mando o link aí também. E porque vai ser, eu não digo que vai ser fechado, mas ela vai ser exclusiva mesmo nesse sentido também. Então, eu já deixo aí a minha gratidão também a você, Fábio, pela confiança também, né, cara? Então, pode ter certeza que eu me cobro muito para continuar realmente transmitindo conhecimento e aprendendo muito também. Então, eu aprendo muito também com você, então, com você, com o pessoal. E eu falo que essa energia não tem igual, né? Então, nada acontece por acaso, cara. E assim, eu deixo minha gratidão mesmo a você e sabe que a gente está aí à disposição também. Um grande abraço a todos que acompanharam aí. E espero que tenha sido bom aí, cara. Pô, foi excelente. Ó, para quem quiser, entra lá no. Dá o teu Instagram para eles. Tem aqui o Leopoldino, que é professor também, gente finíssima. Da lutas também, o Leopoldino. Ele é professor e é da área de lutas também. Dá o teu Instagram para eles aí, a gente entra no Instagram dele. Pô, maravilha, cara. Instagram é @coachingesportivo.douglassiqueira. Então é só entrar lá, se tiver dúvida também, manda um direct lá também. E para a galera que está assistindo aí também, que for do meu Instagram, segue o FS Clube aí também, segue o Fábio aí também, que é um cara que ganhou a minha admiração, cara. Então eu fico muito feliz com isso também. Pô, que isso, admiração é. Obrigado por dizer que eu ganhei, porque realmente a gente, lembra que a gente conversou naquele dia? Eu acho que a gente conquista mesmo pessoas, né? A gente conquista amigos, conquista confiança, e você conquistou minha confiança também, né? E assim, é uma troca maravilhosa que foi essa conversa. Eu estou muito satisfeito, eu acho que o objetivo foi bem alcançado, eu esperava ser excelente. De 0 a 10 para mim, foi 156,5, de 0 a 10. E para o pessoal entender isso que o Fábio está falando, é muito importante participar da semana do coaching esportivo, que daí você vai entender o que surge disso, né, cara? Valeu, Douglas. Obrigado aí, fica na paz, querido. Um abraço, cara. Uma ótima noite a todos aí. Muito obrigado mesmo. Deus Valeu, abençoe, gente. viu? Boa noite a todos aí. Obrigadão. Até mais.